Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo vocês verão o resumo da novela Te Dou a Vida. Fiquem ligadinhos aí no canal, se inscrevam, deixa aquele like, vamos de resumo. Quinta-feira, 13 de janeiro. Ernesto percebe que Nicolas sumiu. Ele começou a chamá-lo. Nicolas está fora do parque, na rua, olhando cuidadosamente em todas as direções antes de atravessar. Augusto e Gina discutem sobre comportamento. Ela pergunta se ele esperava que ela se tornasse a esposa perfeita, amando como ele ama. Helena se recusa a mostrar medo a Rita e a chuta com força. Ela agarra Rita. Guardas aparecem e interrompem a luta. Carlos liga para Gina. Ela esclarece seu estado civil e eles planejam um encontro. Joana acompanha Helena até a cela de punição. Ela protesta. Joana diz a Helena que tem muito a aprender sobre a vida na prisão, começando com a sobrevivência do mais forte. Ela estará mais segura na cela. Helena fica em um quarto escuro. Augusto e Maria encontram Rosa no parque e ela exclama: "Ela é linda, ela se parece com você." Pedro, Horácio e Rodolfo chegam ao presídio e são informados de que Helena não pode receber visitas. Rodolfo mostrou suas credenciais e é autorizado a entrar. Ernesto sinaliza para um carro de polícia e diz que Nicolas desapareceu. Ele descreve Nicolas e o que ele está vestindo. Nicolas pergunta onde fica a oficina do Nelson Turbina. O homem agarra sua mão, dizendo que eles devem encontrar um policial. Nicolas se afasta dizendo não. Do nada uma garota aparece, grita para o homem deixar Nicolas e as duas crianças correm. O homem os segue até a esquina, olhando para onde eles foram. Ernesto vê um menino com a mesma camisa que Nicolas usa, mas não é Nicolas. Ele se desculpa com o pai da criança e quase desaba perto do banco. A polícia o ajuda a se levantar. Rodolfo diz a Pedro e Horácio que Helena está na cela de castigo por causa de uma briga. Pedro fica chocado, pois Helena não é uma pessoa violenta por natureza. Horácio fica feliz que Helena se defendeu. Ele a ensinou boxe desde que ela era criança. Pedro fica surpreso, mas satisfeito. Camila concorda que é melhor Helena estar na cela de punição do que na enfermaria. Ernesto conversa com um policial na delegacia mais próxima, dizendo que Nicolas está perdido, pois tem apenas 6 anos. O policial comenta que Ernesto se distraiu com um telefonema e foi confirmado pelo policial que estava no local. Ernesto interpreta isso como uma acusação de negligência e acusa Pedro de ter levado Nicolas. Ele relata isso e a tentativa de fuga de Helena. A garota leva Nicolas para o prédio abandonado onde ela se esconde. Ela diz que se a polícia o pegar, ele vai acabar em um abrigo. Ela pergunta sobre seus pais. Ele diz que a polícia levou sua mãe e seu pai não está fazendo nada a respeito disso. Ele explica que ele e sua mãe estavam fugindo para Los Angeles e agora ele está procurando por Pedro. Outros meninos entram no local mais velhos do que a menina. Augusto volta para casa com Maria. Gina diz a Augusto que está morrendo de fome e ele conta que comeu algo com Rosa. Gina definitivamente não gosta disso. Augusto diz a ele que, em vista de sua atitude, ela não tinha nada a dizer sobre para onde ele vai ou com quem. Ele leva Maria para seu quarto. A nova amiga de Nicolas conta que sua mãe está com um homem que bebe muito e bate nela. Então, ela teve que fugir. Nicolas quer encontrar Pedro e diz que está com fome. Nicolas sai com a amiga para conseguir comida. Esther está cozinhando quando houve uma batida na porta. É a polícia, com um mandado de prisão para Pedro, por sequestrar Nicolas. Nicolas e sua amiga pedem comida. Um jovem casal lhes dá alguns sanduíches que acabaram de ser servidos. Pedro e Horácio estão na penitenciária. Esther liga para Pedro para dizer que a polícia está na casa deles e que estão acusando ele de sequestro de Nicolas. Ela explica que Nicolas desapareceu e ainda não foi encontrado. Samuel conversa com os policiais uniformizados.
Esté diz a Pedro que ele precisa ir até a delegacia para prestar depoimento. Horácio vai para a delegacia com Pedro. Joana leva Helena ao escritório do diretor. Seu filho desapareceu. Helena fica horrorizada e desesperada. Samuel e Gabriela colocam uma foto de Nicolas nas redes sociais. Helena chora na sala do diretor, dizendo que Nicolas tem leucemia e precisa dos seus medicamentos. Ela implora que eles o encontrem. Um policial à paisana pergunta o nome dos amigos ou onde Nicolas gosta de ir. Ela culpa Ernesto por isso. Este é um dos seus planos para me deixar infeliz, porque ele sabe que eu vou morrer sem Nicolas. O homem pergunta por que Ernesto faria isso. E ela responde que Ernesto não é o verdadeiro pai do Nicolas. O menino foi adotado. O homem que ele está acusando é o pai biológico do Nicolas e ele está fazendo isso para machucá-lo também. Nicolas diz que quer encontrar Pedro, que trabalha na Nelson Turbina. Nicolas, de repente, sente muito frio. Nicolas conta a eles que precisa de medicação porque tem leucemia. Pedro conversa com o mesmo policial de plantão de Ernesto, contando que ele estava na prisão feminina desde as 6 horas da manhã. Rodolfo defende ele como seu advogado, dizendo ao policial que os 3 estiveram juntos esse tempo todo, que ele e Horácio são testemunhas. Pedro diz que Ernesto é o responsável por tudo isso. O policial diz que ele está livre de qualquer acusação. Ele pede uma foto de Nicolas e Horácio dá a ele, a que estava em sua carteira. Rodolfo pergunta se pode ver as declarações de Ernesto. Pedro recebe uma ligação, é Helena. Ele garante a ela que estão preocupados e procurando por Nicolas. Quando ele encerra a ligação, Horácio o abraça como um filho. Ernesto e seu advogado são chamados na delegacia. Nelson vai até Esté para dizer a ela que toda a equipe está procurando Nicolas. Esté mostra a ele a foto que Samuel postou e eles correm para ir ao parque onde Nicolas foi visto pela última vez. Na delegacia, segue um confronto entre Ernesto e Pedro. É sua culpa que meu filho esteja perdido. Mais insultos. Pedro entra com um soco. Ernesto se esquiva. Horácio puxa de volta. Gina diz que é inútil sair para procurar por Nicolas. Augusto repreende antes de partir para ajudar na busca. Assim que a porta se fecha, a pequena Maria começa a chorar e Gina começa a reclamar. Luciano e Benito colam cópias de foto de Nicolas na parede externa de uma loja. Luciano entrega cópias para 2 mulheres. Ernesto vai para casa e grita pela empregada. Ela diz que não há notícias. Irene liga para Ernesto. Ela diz para ele não colocar culpa nela. Ela se oferece para ir à sua casa. Ele grita para que ela não apareça por lá. Andréia entra em pânico com a falta de notícias. Horácio vai para casa, Rodolfo com ele. Mônica também está preocupada com Pedro. No caminho, chamaram o Eduardo para ajudar. Rodolfo diz que no depoimento de Ernesto, abre uma possível acusação de negligência que pode trabalhar a favor de Helena. Pedro está com Eduardo, que tenta obter informações da câmara de segurança, mas não dá resultado. Pedro especula que Nicolas fugiu após ouvir uma mensagem gravada de Helena, que ele pode ter pensado nas mentiras que Ernesto lhe contou e fugiu, possivelmente para procurá-lo no trabalho. Eduardo tira um mapa e eles traçam possíveis rotas que Nicolas poderia ter seguido. Helena senta-se no chão da cela de punição e chora. Nicolas sente frio. As outras crianças tiram as jaquetas para cobri-lo. Nicolas quer encontrar Pedro. Pedro mostra o mapa a Nelson e os demais todos saem para procurar. No dia seguinte, Gina alimenta Maria, que parece não querer comer. Ela desiste. Você não quer comer, então você perde. Carlos liga para ela para saber se ela vai na festa de aniversário de um colega. Ela choraminga que queria, mas não pode deixar a bebê. Eles encerram a ligação e Maria começa a chorar. Camila fala com a diretora sobre Rita. Ela pergunta se Helena começou a luta. Ela diz que Helena estava apenas se defendendo. Ninguém sabe do que Rita é capaz.
Um dos novos amigos de Nicolas tenta vender doces a um cliente de carro que fecha a janela. O motorista é Ernesto. Joana solta Helena dizendo a ela que há uma grande busca por seu filho. Além disso, Rita está em outra cela de punição e será transferida, graças ao fato das duas colegas de cela finalmente se manifestarem. Nicolas ainda está tremendo e não se parece bem. Ele precisa encontrar Pedro. Ele se recusa a voltar para Ernesto até que sua mãe esteja fora da prisão. Pedro continua procurando. Augusto diz que precisa ir para casa para verificar Maria antes de continuar a busca. Joana levou Helena para o escritório. Rodolfo está lá. Nicolas ainda não foi encontrado. Eles têm a oportunidade de acusar Ernesto por negligência. Ele tem a papelada com eles. As crianças dão a Nicolas um comprimido e um pouco de suco. Um dos meninos diz que sabe onde fica a oficina de Nelson Turbina. Maria chora. Augusto volta e Gina entrega Maria a ele. Ele abraça do jeito certo e diz que a tia Rosa mandou muitos beijos. Gina se irrita, acusando de qualquer desculpas para ver Rosa. Pedro recebe uma ligação anônima de um homem que viu Nicolas no prédio abandonado. Ele imediatamente se dirige para lá. Ernesto vê o pôster com o nome e o telefone de Pedro e fica com raiva. A situação piora quando a governanta liga e lê a citação entregue em casa, com acusação de negligência. Pedro chega ao prédio e chama por Nicolas. Ninguém aparece por lá. Chaves chega na delegacia com o resultado do teste de DNA. Eduardo olha para ele e diz que é melhor o resultado possível. Sem correspondência, Isabel Rioja e o suposto Ernesto Rioja não são parentes, o que significa que sim, ele é Miguel Hernandes. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo da novela Te Dou a Vida. Fiquem com Deus e um beijo no coração.